Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar de um novo assunto. A gente vai começar a falar de multiplexadores e demultiplexadores aqui em eletrônica digital. Então, o que seriam eles, né? Então, como que a gente vai introduzir esse assunto? Então, como seria uma situação? A situação que a gente vai precisar usar multiplexadores ou demultiplexadores é quando a gente quer transferir dados lógicos, que é o 0 e 1, né, que a gente está acostumado, de 4 entradas para 8 saídas, com a possibilidade de qualquer entrada se comunicar com qualquer saída, tendo para isso uma única via de transferência de dados. Tudo bem, eu sei que é bastante informação, então vamos analisar o que tem aqui. Então a gente quer transferir 0 e 1, né, um dado, de 4 entradas, então é como se entrasse 4 ramos e a gente quer que saia para 8 saídas. Então eu quero que entre. Tenho 4 possibilidades de entrada e eu tenho 8 possibilidades de saída. Então eu quero que qualquer entrada consiga se comunicar com qualquer saída. Então se eu entrar na entrada 1, eu quero que esse dado saia na saída 7, na saída 8, na saída 5, na saída. Ou quero entrar com a entrada 3, quero que saia na saída 1 ou 2, e assim vai. Então essa é a ideia que a gente quer fazer. Então como que a gente faria isso? Então a gente vai usar multiplexadores e demultiplexadores para fazer essa situação, né? Conseguir resolver essa situação. Então como que funciona o multiplexador primeiro, que é o MUX. A gente vai falar bastante, chamar ele bastante de MUX, que é a sigla que é mais utilizada. Então o MUX ele tem várias entradas e uma saída. Então a gente vai ter várias entradas e uma saída. Então, entrou do 1, do 2, do 3, do 4, 5, depende da quantidade de entradas e eu consigo colocar nessa saída. Então, se entrou na 1, eu consigo colocar na saída, se entrou na 2, eu consigo colocar na saída e assim vai. Então, a gente vai representar a seleção por uma chave, né, mais um circuito real feita por variáveis de controle. Então, essas variáveis de controle, como que a gente controlaria? Através de um microcontrolador ou qualquer outro circuito que tem uma inteligência um pouco maior, né? Então, para a gente conseguir com que ele processe e diga se eu quero que que a entrada 1 vá para a saída, ou se eu quero que a entrada 2 vá para a saída, ou se a entrada 3 vá para a saída, e assim vai. Então, para introduzir o assunto do MUX, basicamente essa é a ideia dele. Contrapartida, o demultiplexador, o próprio nome já diz, ele é meio que o contrário do MUX, né? A gente vai chamar ele bastante de DMUX, que é a sigla dele aqui. Então ele é uma entrada única, só que direcionada para várias saídas. Então é o contrário do MUX, né? Então agora a gente vai ter uma entrada, entrou, e eu quero que saia na 1, na 2, na 3, na 4, por quantas saídas eu dimensionar lá. Então essa é a vantagem dele. A gente vai representar ele por uma chave também, no circuito real é meio de variáveis de controle. Então com o circuito de controle a gente vai conseguir falar, eu quero que essa entrada vá para a saída 1, para a saída 2, para a saída 3, para a saída 4. Então percebam que o multiplexador ele tem várias entradas e uma saída, e o demultiplexador tem uma entrada e várias saídas. Então um ao contrário do outro, já dá a entender que a gente consegue montar aquele circuito que a gente propôs ali no comecinho da aula, né? Que é ter várias entradas e várias saídas. Então, se a gente tiver um multiplexador e um demultiplexador, a gente consegue fazer isso. Então, nosso circuito seria esse. Então, se a gente resolvesse aquela situação, que era o quê? 4 entradas e 8 saídas. Então, eu quero entrar por 4 vias diferentes e quero que qualquer uma dessas 4 entradas vá para qualquer uma das 8 saídas diferentes que eu tenho aqui. Então, vamos analisar. O bloco 1, o que a gente vai ter? Vai ter um multiplexador, que é o quê? As entradas de M0 até M3, né? 4 entradas e uma saída, com 2 variáveis de controle. Por que 2 variáveis de controle? 2 variáveis de controle porque com 2 variáveis de controle a gente consegue ter 2 elevado a 2, que é 4 combinações. Então, são aquelas combinações, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Com duas variáveis de controle eu consigo ter todas essas combinações. Então eu tenho 4 combinações, então eu consigo colocar 4 entradas. Então se eu combinar 0, 0, eu tenho a entrada 0 na minha saída. Se eu colocar 0, 1, eu tenho a entrada 1 na minha saída. Se eu colocar 1, 0, tenho a entrada 2 na minha saída.
Se eu colocar um 1, eu tenho a entrada 3 na minha saída. Então percebo que conforme o nível que eu coloco em CM1 e CM0 nos controles, é qual entrada vai para a saída. Então aqui eu consigo chavear, né, como se fosse uma chave aqui dentro, de qual entrada eu quero que se ligue com a saída. Em compensação, no bloco 2, o que a gente vai ter? Um demultiplexador, que é o quê? Uma entrada com várias saídas. Então a gente queria 8 saídas, né? Então para a gente ter 8 saídas, a gente tem que ter 3 variáveis de controle, que é 2 elevado à terceira, que são 8 combinações diferentes. Então, se eu combinar 3 variáveis, colocar 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, fazer aquelas combinações, eu consigo 8 combinações diferentes. Com essas 8 combinações, eu consigo fazer o quê? Chavear a minha entrada única para qualquer uma das 8 saídas diferentes. Então, se eu colocar 0, 0, 0, eu vou fazer com que a minha entrada vá para a minha saída 0, 0. Se eu colocar 0, 0, 1, eu faço com que a minha entrada vá para a minha saída 1. E assim sucessivamente até chegar no último que é, se eu colocar 1, 1, eu faço que a minha entrada vá para a minha saída D7. Então qual que é a ideia daqui? Que é interessante. A gente consegue fazer com que eu coloque um valor, por exemplo, aqui ó, na entrada 1, e ele vá para a saída 3. Então eu coloco na entrada 1 seria, por exemplo, esse valor aqui, né, ó, IM1, 01, coloco aqui 01, automaticamente eu jogo o valor que tiver aqui para a minha saída. Ele vai passando esse fio, a hora que ele vai entrar aqui, eu coloco, por exemplo, para ir na 3, né, eu olho nessa tabelinha aqui, ó, 0, 1, 1, nas variáveis de comando, de controle, colocando esse valor, eu faço com que a minha entrada vá para a minha saída 3. Então, o valor da minha entrada 1 sai da minha saída 3. Eu consigo chavear, né, controlar qualquer entrada que vá para qualquer saída minha. Então, é bem simples com esses dois circuitos, um multiplexador e um demultiplexador. Então, se a gente analisar o nosso circuito ali, né, uma tabela verdade do nosso circuito, então se a gente colocar os meus dados aqui que eu vou ter, dependendo do valor que eu colocar aqui, é o valor e o valor que eu colocar nas variáveis de controle do meu MUX e o valor que eu colocar nas minhas variáveis de controle do meu DMUX é a minha entrada e a minha saída que eu vou ter lá ligado. Então, se eu colocar esse valor, eu tenho a entrada de dados IM2 ligado na saída OD2, e assim sucessivamente, igual eu tinha explicado lá no desenho. Dependendo do valor do controle e o valor do meu DMUX, né, do meu controle do meu DMUX, é a entrada e a saída que eu ligo. Então eu consigo qualquer entrada em qualquer saída que eu quiser ali. Então, beleza, o conceito de multiplexador e demultiplexador é basicamente esse. O que a gente vai analisar agora? Um pouco mais a fundo cada um dos componentes. Ver como que ele funciona. Então, por exemplo, um multiplexador de N entradas de dados e M entradas de controle, de seleção e uma saída. Então a gente tem várias entradas, vários controles e uma saída. Então, para implementar um MUX de 8 entradas, a gente vai ter que ter 3 variáveis de controle, né? Porque sempre a gente vai usar a forma 2 elevado a número de variáveis de controle é igual ao número de entradas que eu vou ter, né? No caso do multiplexador. Então, se eu quero 8 entradas, eu tenho que ter 3 variáveis de controle. Então, perceba que ele também é sempre múltiplo de 2 aqui, né? Então, é 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, assim vai. Então, ele sempre vai ser múltiplo aqui. Então, aqui a gente vai ter até 8 entradas para o meu circuito. Então, aqui a gente vai ter as variáveis de seleção, que a gente vai controlar. Então, a gente vai colocar nível lógico 0, 1, 0 aqui no meu controle. Quando eu coloco essa variável esse nível na variável de controle, eu vou ter qual entrada eu estou colocando na saída, eu estou chaveando para a saída, qual ligação que eu estou fazendo aqui dentro do valor da entrada ligado na saída. Então, pensando na minha tabela aqui, né, de análise, então eu vou ter variáveis de controle, no caso ele está usando 8, né, 3 variáveis de controle para 8 entradas.
Então, de acordo com essas combinações, eu tenho que minha saída é a minha entrada correspondente. Então, se eu colocar 000, eu tenho que minha saída é igual à minha entrada 0. Colocar 001, eu tenho que minha saída é igual à minha entrada 1. Então, o valor que eu colocar no controle é a entrada que eu jogo na saída. Basicamente, a ideia é essa. Então, variando os controles, é a entrada que vai passar para a minha saída lá. Aqui só uma analogia que a gente vai fazer. Então, se todas as entradas de uma porta E forem 1, exceto uma, poderá ser 1 ou 0, a saída da porta será 1 ou 0. Então, se a gente lembrar que a porta E, sempre que for 0 é 0. Então, se a gente tiver todas 1, porém uma, né, variando aqui que pode ser 1 ou 0, a gente garante que nossa saída pode ser 1 ou 0, depende essa porta que vai mandar, porque se for 0 vai ser 0, se for 1 vai dar tudo 1, vai ser 1. Então, por exemplo, se M e M5 igual a 0 e o OM0 vai ser igual a 0. Se aqui for tudo 1 e eu entrar com 0 aqui vai ser 0. Agora, se aqui for tudo 1 e aqui eu entrar com 1, aqui vai ser 1. Por quê? Porque essa porta aqui, ó, o IM0 e IM5, que vai mandar qual que é a minha saída. Então a ideia é essa. Então qualquer porta que eu fizer, eu tenho que colocar sempre as variáveis de controle como 1 no meu circuito equivalente do MUX para a minha entrada mandar no meu circuito. Então, olhando isso num circuito equivalente, então se eu pegasse aquele bloquinho MUX, né, que eu tenho lá, explodisse ele e fosse ver o que tem lá dentro, é como se tivesse essas portas lógicas aqui, ó. Então eu tenho portas lógicas, tem variáveis de comando e minhas entradas aqui, portas lógicas E, né, e também uma porta lógica OU aqui. Então se eu montar esse circuito aqui, ele é equivalente a um MUX, né, que eu vou colocar. Então, dependendo do valor que eu mudo aqui, a gente verifica qual que é o valor da minha saída aqui que eu vou ter. Então, eu vou comandar se eu quero que essa IM0 vá para a saída, IM1 até IM7. Então, aquele bloquinho explodido, equivalente de portas lógicas, seria esse aqui. Em compensação, o demultiplexador, a gente vai ter o quê? Vamos analisar agora um demultiplexador de M entradas e de controle e N saídas. Então agora o que a gente tem? Lembrando, demultiplexador, a gente tem variáveis de controle, uma entrada e várias saídas. Então se a gente quiser 8 saídas, mesmo na ideia do anterior, vão ser necessárias 3 variáveis de controle. Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Então é o número de saídas correspondente ao meu circuito demultiplexador. Então eu coloco uma entrada, saio com 8 saídas aqui, 3 variáveis de controle. Então esse seria o bloquinho do meu demultiplexador. Conforme eu variar as minhas variáveis de controle, é a entrada, eu jogo em qual saída correspondente ao meu controle aqui. Pode ser 0, 1, 2, assim por diante. Como são 8 saídas, então a gente tem 8 tabelas verdades que podem ser montadas em uma só. Então, a tabela verdade a gente monta basicamente em torno da minha saída, né? Conforme a minha saída que eu quero. Então, o conceito de montar 8 tabelas verdades em uma só é basicamente colocar as 8 saídas aqui e verificar qual a entrada, né, junto com as entradas que eu estou colocando aqui. Então, dependendo das variáveis de controle e da minha entrada que eu tenho individual, dependendo dos valores dela, é a saída equivalente que eu estou colocando lá no meu circuito. Qual saída que está acionando. Então, conforme eu controlar lá as entradas, conforme eu controlar as variáveis de controle, qual saída eu estou jogando a minha entrada. Então, basicamente é isso que a gente está fazendo. Então, a saída somente vai ser 1 se a entrada de dados for 1, uma vez que o produto canônico correspondente à saída será 1. Qualquer outra condição vai levar para a saída para 0. Então, se as entradas de dados for 1, então a saída vai ser 1 também, dependendo de qual colocar ali, qual o produto que eu colocar nas minhas variáveis de controle.
Então, meu circuito equivalente se eu explodisse aquele bloquinho de demultiplexador, eu chegaria num circuito desse, onde eu tenho minhas variáveis de controle aqui, ó, nessa ligação, é minha entrada. Então, minha entrada não está ligada em portas E aqui, e depois outras portas E. Então, eu tenho 8 saídas, né, nesse caso, nesse exemplo, 8 saídas e uma entrada só. Então, conforme o valor que eu for colocando aqui, é o valor que eu vou ter na minha saída aqui que eu vou jogar. Então, a ideia basicamente é essa. Conforme o valor que eu coloco, é o valor da saída que eu vou ter no meu circuito ali.